Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito bom dia e obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os custos de produção de suínos e também das exportações de grãos do Brasil que podem sofrer com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar sobre o controle total do plantio. Vamos comentar sobre o mercado do leite, principalmente voltado para o produtor. E vamos falar sobre o mercado de exportações de carnes e também sobre o mercado do leite. O programa Agronegócio já está começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do leite, principalmente voltado para o produtor, depois de registrar consecutivas quedas de setembro em 2021. O preço do leite captado em janeiro de 2022 e pago aos produtores em fevereiro agora de 2022 registrou uma alta de 1,4% em relação ao mês anterior, chegando a R$ 2,13 por litro na média Brasil líquida do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Em dezembro, eram precisos, em média, 41,5 litros de leite para adquirir uma saca de 60 quilos de milho, isso em janeiro. Com queda no preço do leite e a valorização do milho, o pecuarista precisou agora de uma média de 45,5 litros para a mesma compra. Isso significou uma redução de 9,7% no poder de compra do pecuarista de um mês para o outro. O enfraquecimento do consumo por lácteos era o fator preponderante que vinha ditando os movimentos de preços para toda a cadeia produtiva desde o último trimestre do ano passado. Os efeitos do fenômeno Laninha, com fortes chuvas no sudeste e estiagem no sul, têm impactado diretamente sobre a produção de leite, visto que a baixa qualidade das pastagens e da silagem prejudicaram a alimentação do rebanho. E para piorar, os preços de outros insumos, como suplementos minerais, antibióticos, adubos e corretivos, continuaram subindo, corroendo a margem do produtor de leite. E nesse contexto, os investimentos na pecuária leiteira têm sido comprometidos. O índice de captação leiteira do CPEA caiu 3,5% de dezembro de 2021 para janeiro de 2022. E na média Brasil, puxado, sobretudo, pela queda média de 4,3% na captação do Sul. Mesmo com a fragilidade da demanda por lácteos, a oferta limitada no campo levou os laticínios a acirrarem uma disputa pela compra de matéria-prima durante janeiro e fevereiro. O acompanhamento do CPEA no mercado spot, que é aquele leite negociado entre as indústrias, mostra que, em Minas Gerais, o preço médio do leite spot saltou de R$ 2,05 o litro na primeira quinzena de janeiro para R$ 2,43 o litro na segunda metade de fevereiro, uma valorização de 18% no período. E você vai ficar agora com o comentário de Jéssica Olivier. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria. E ela vai comentar sobre o mercado de exportações de carnes. Confira. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouco das exportações de proteínas de origem animal. Para as exportações de carne bovina até a terceira semana de fevereiro, a gente já tem um volume recorde quando a gente compara com fevereiro de 2021. Até o momento a gente exportou 110,5 mil toneladas de carne bovina in natura. Em fevereiro de 21 foram 102,1 mil toneladas. A gente espera aí que para esse mês de fevereiro a gente tenha um recorde de exportações, que se manter o ritmo que está até agora, pode chegar até 150 mil toneladas de carne bovina in natura exportada. Esse volume vai ser um recorde aí e vai quebrar o recorde de fevereiro de 2019, que foi de 115,4 mil toneladas. Em sentido contrário, a gente tem as proteínas de aves e suínos em queda no volume exportado,
Para carne suína, a gente tem uma queda de 25,4% na média diária exportada, e para carne de aves é um pouquinho menor essa queda, é de apenas 7,2%. Então, a gente viu aí que a avidez da China por carne bovina tem sobrepujado a avidez pelas carnes suínas e de aves. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre essa situação entre Rússia e Ucrânia. Guido Juliano, tudo bem, Guido? Mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Quer dizer, só não está tranquilo lá na Europa, né? Naquele pedaço da Europa. E parece que a coisa já podia ter finalizado, mas está começando a espichar, né? Antônio, a estratégia da Rússia era exatamente finalizar num curto espaço de tempo e eles não estão conseguindo por conta da resistência da população ucraniana. Mas isso acabou levando a comunidade internacional a se solidarizar com a Ucrânia e essa situação se tornou um pouco difícil para o autocrata Putin e nós temos que aguardar agora os próximos passos, mas isso vai custar e já está custando muito caro para a população mundial. E está custando muito caro também para a Rússia, né? Porque eles imaginaram uma coisa e parece que deu outra coisa e parece que a coisa, como eu te falei, está tomando um rumo aí que não era esperado e o custo dessa guerra para a Rússia está muito caro, né? E o pensamento do autocrata Putin sobre a Rússia, assim, eles anexaram uma área há poucos anos, né? A área da Crimeia, né? E a comunidade internacional ficou dividida e eles não tomaram pé da situação. Ele imaginou que a comunidade faria desse mesmo jeito e não fez. Pois é, a Crimeia é bem pequenininho, né? Em relação à Ucrânia, né? E em termos de riqueza, a Ucrânia é muito mais rica do que a Crimeia. E parece que o barulho que os russos imaginaram ser um barulho assim de 2 dias, no máximo 3, a gente sabe que se ela quiser tomar para valer, ela toma. Mas ela não esperava essa contrapartida da comunidade, né? Tanto Europa, enfim, de outros países. E principalmente da China, né? A China parece que agora está olhando tudo pelo buraco da fechadura, né? Falando, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Dependendo da reação que tiver, pode ser feito isso. E dependendo, pode ser feito aquilo. A China está só esperando como uma cascavel para dar o bote, né? Mas sem mexer o chocalho. Exatamente, porque o que a China visa no mundo é dinheiro, né? E eles não vão dar um passo em falso, principalmente em se tratando de potências muito grandes, Rússia, a Comunidade Econômica Europeia e Estados Unidos. Então, eles vão aguardar, mas o grande problema é que isso já causou um prejuízo muito grande para a Rússia e esses embargos que vão se sucedendo e aumentando vão se tornando um torniquete muito forte para a economia russa e as reservas que a Rússia diz ter e realmente tem, muitas dessas reservas já não estão mais ao alcance dos russos, eles terão que negociar. E nós temos que olhar também, Antônio, a nossa área do agronegócio. Sim. 20% do milho que circula no mundo é produzido naquela região, na Ucrânia, na Rússia, uma parte da Bielorrússia, o trigo da mesma forma. Agora, a gente enxerga nisso também uma janela de oportunidade para o Brasil. Eu estava pensando justamente isso ontem e hoje, Guido. Há muito tempo, minha avó falava que há mal que vem para bem. Quer dizer, para nós aqui no Brasil, nós estamos diante de uma situação muito séria, muito crítica, que é em relação a fertilizantes. O Brasil compra 80%, 85%, vem de fora, nós não produzimos aqui. Então, isso já é um ponto negativo para nós. Mas só que tem uma coisa, se a gente não produzir também, muita gente vai passar fome, porque depende da nossa produção aqui, né, Guido? Antônio, realmente a nossa importação de fertilizante é muito grande, mas naquela região a Rússia é um dos maiores exportadores de nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a gente importa da Rússia
22% do fertilizante que a gente necessita, ou seja, 78% ou é produzido no Brasil ou são importados de outros países. Nós teremos que desenvolver mecanismos de importar o potássio, mais potássio do Canadá, nitrogênio dos Estados Unidos e do próprio Canadá. O próprio Irã. Exatamente, mas eu vejo assim, que o Brasil tem condições de suprir esses 22% do fertilizantes vindo daquela região e nós produzimos uma safra que já está, como nós sabemos, o preço bastante apreciado, soja, milho e os outros cereais que virão, né? O próprio trigo, evidentemente, vai estourar o preço, né? Embora a gente produza pouco trigo, mas nós temos a Argentina que pode nos suprir. Agora, Guido, a pior coisa dessa guerra, além dos estragos que ela está oferecendo, é a segurança de alimentação, de produção de alimento, né, Guido? Que vai ficar enfraquecida na Rússia, vai ficar enfraquecida na Ucrânia, e isso pode abalar e muito aquela região ali. Exatamente. E o que nós procuramos, quer dizer, o que o mundo procura, como você disse, é a segurança alimentar. Sim. E a segurança energética. Eu vejo, assim, a Comunidade Econômica Europeia preocupada com o fornecimento de gás que vai para vários países da Europa nesse período de frio, né? E também a exportação de outros derivados de petróleo. Mas uma situação de guerra, você sempre encontra outras oportunidades e é o momento que, se uma parte retrocede, outra parte progride. E eu sinto que o Brasil vai sentir que vai chegar à conclusão que nós temos esta janela de oportunidade para crescer, para aumentar a nossa produção de grãos, para alimentar o mundo, que vai ficar um pouco combalido com esta situação de falta, a diminuição do trigo, do milho e outros produtos, a soja, né? E as carnes também, né, Guido? Sim. Eu concordo com você e eu tenho mais ou menos esse tipo de pensamento. E estou acreditando e apostando no Brasil. Nós já temos aí uma série de produtos biológicos, inclusive fertilizantes, que, se quiser, dá para suprir aqui, viu? Uma boa parte o Brasil já tem condição. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Esse é um tema que vai correr muito tempo ainda. Vai render. Vai render. Guido, até a próxima. Até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os custos de produção de suínos e também das exportações de grãos que podem sofrer com a guerra entre Rússia e Ucrânia. E vamos falar sobre o controle total do plantio. É um minuto só, nós voltamos já. As compras estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Cartão Bretas. Um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo. O tempo todo com você. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares. O portal único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O automotor acelera forte por aqui. Alexandre Godoy comanda as atrações, dicas, velocidade, serviços e muito mais. Heber Moraes traz as novidades do mundo automotivo e as melhores ofertas de novos e seminovos do mercado goiano. Sábado, às 7 da manhã, aqui no SBT. Oferecimento Aprovec e a evolução. W2 Rastreamento Veicular protegendo 24 horas. Belocorp Planos Programados e WA Radiadores e Ar-Condicionado para veículos. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre os custos de produção de suínos. Os produtores de suínos, principalmente do Paraná, como certamente também os produtores de frango, já sentem o peso dos tambores de guerra da Rússia, lá na Ucrânia. E os preços do milho, trigo e soja estão disparando junto com as tropas invasoras em escala que acabará chegando às gôndolas dos supermercados. No último dia 23, uma saca de milho estava sendo vendida entre R$ 102 e R$ 103 reais. Já no dia 24, quinta-feira, a oferta estava entre 110 e 112. No caso do trigo, que sofre direto o peso da guerra pela forte produção russa e ucraniana, estava com preços praticados na quarta-feira passada no máximo a R$ 90 reais. Hoje já tem armazéns e produtores querendo até R$ 100 reais ou mais. O presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, ele lembra que os 3 grãos são praticamente insubstituíveis na comida dos suínos, já que não tem outros em volume e valores energéticos. E o farelo de soja a R$ 3.400 a tonelada em ascensão de preços, como os outros 2 componentes básicos da suinocultura e avicultura, além da bovinocultura um pouco menos dependente. Os custos de produção já estão altos e dificilmente vamos conseguir segurar os preços. Pelo menos é o que aponta o produtor e presidente da Associação de Produtores de Suínos, para quem, no entanto, a proteína de porco é ainda uma das mais baratas do mercado. O cenário atual se estendendo para o primeiro semestre vai ficar mais complicado, porque mesmo que venha uma boa oferta de milho safrinha, a valorização internacional vai seguir puxando as cotações no mercado doméstico. E agora vamos falar sobre exportações de grãos do Brasil que podem sofrer com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E as exportações agrícolas brasileiras podem perder a sua vantagem competitiva devido ao aumento dos preços dos fertilizantes e à escassez de suprimentos. Se a invasão russa na Ucrânia desencadear sanções ocidentais aos fornecedores do país, segundo analistas de mercado, o Brasil depende de importações para cerca de 85% de suas necessidades de fertilizantes. A Rússia é seu maior fornecedor de matérias-primas para adubos. Mesmo antes do conflito na Ucrânia, os preços dos fertilizantes estavam subindo devido a problemas de logística global, sanções dos Estados Unidos a Belarus e ausência da China do mercado desde outubro.
A crise na Ucrânia significa que os produtores brasileiros de soja e outras commodities agrícolas estão potencialmente prestes a enfrentar um momento muito difícil. E a tempestade é perfeita, disse Jefferson Souza, que é analista da Agriinvest. Commodities no mundo estão com preços lá em cima e dentre os grandes produtores de soja, o Brasil é o que tem mais a perder, acrescentando que concorrentes como Estados Unidos e Argentina não usam tanto fertilizante de potássio quanto o Brasil. A situação levanta dúvidas sobre se o Brasil pode expandir a sua área plantada para a soja agora na safra 22-23, pois os custos podem se tornar proibitivos. E agora eu vou conversar com Álvaro Gottlieb. Ele é engenheiro mecânico e gerente de engenharia IPID. E nós vamos falar sobre controle total do plantio, um tema altamente interessante. Álvaro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que esse tema aqui vai ser muito bom, principalmente, claro, para os lavouristas. Tudo bem? Como é que vai, Antônio? Tudo certo? Ué, graças a Deus está tudo certo. Está muito bom, por enquanto. Álvaro, você trabalha numa empresa e você tem aí, o tema que nós vamos comentar agora, chama-se controle total de plantio. Nós sabemos hoje que um plantio assim ligeiramente, uma máquina ligeiramente descompensada, desbalanceada, causa um prejuízo enorme ao agricultor. E nós vamos falar sobre controle total de plantio. O que é o controle total? Antônio, nos dias de hoje a gente não consegue mais brincar de plantar. A gente está trabalhando com dados em que você não pode desperdiçar mais a semente nem adubo. Então, ter o controle total do plantio nada mais é que tu controlar, literalmente, o momento certo, o lugar certo onde a semente vai cair e a quantia de adubo que vai ser depositada naquela área. Com isso, tu vai conseguir ter uma maior economia e, obviamente, uma produtividade por não estar tendo plantas competidoras entre si. Então, o controle total do plantio faz exatamente isso aí. Nós sabemos que a maioria das máquinas atuais, essas máquinas novas, elas já vêm assim com uma tecnologia embarcada muito grande, uma tecnologia de precisão muito grande. Mas parece que a sua empresa também tem um plus a mais, tem um X a mais na questão que pode favorecer e muito o produtor, né? Perfeito. Até eu diria que não é um X, são vários X. O que acontece? A empresa Fair System, hoje, ela trabalha com um sistema elétrico de plantio. Nada mais é que eletrificar a linha. Tu tira toda aquela transmissão mecânica e coloca motores diretamente na linha de plantio. Um grande diferencial da empresa é fazer o controle elétrico do adubo também. Esse nosso sistema, ele é considerado universal, ou seja, tu pode instalar em qualquer máquina, qualquer marca de máquina do mercado. Bom, isso significa dizer o seguinte, que só erra se quiser, só erra no plantio agora se quiser. Perfeito, é quem não está olhando para o bolso. Entendi. Agora, como é que funciona isso aí? Isso é um equipamento que você coloca ligado a GPS ou não? Perfeito. Ele é sim um equipamento que ele funciona através de um sinal de GPS. Ele faz parte de um sistema. O que seria esse sistema? Ele é uma ECU, que é uma placa que ela faz todo o controle do teu implemento. Essa ECU, através de sinais de GPS, ele consegue te dar o posicionamento real da tua máquina. Através disso, em função da taxa que se quer de semente ou de adubo, em função da velocidade que o implemento está andando, em função do posicionamento em si, essa ECU informa para os motores da linha de semente e da linha de plantio, dizendo qual velocidade que está, qual o RPM que você tem que rodar. Para isso, para fazer com que o teu arranjo espacial seja perfeito. Não tenha nenhum erro no teu plantio. Eu estava observando também que
implemento, esse equipamento que ele vamos dizer assim, implantado na plantadeira, ele garante assim um plantio de altíssima precisão. Por exemplo, você às vezes tem um determinado local onde a máquina faz a curva, geralmente cai mais adubo ali e tal, fica meio ralo de semente, quer dizer, ele corrige tudo isso aí. Perfeito. Eu vou tentar exemplificar com uma situação. Vamos supor que você tem uma máquina de 10 linhas. Quando Sim. você faz uma curva para a esquerda, a linha de fora, ela deveria girar mais do que a linha de dentro, em função do ângulo de giro. Sim. Se você tem um sistema de transmissão mecânica, ele não respeita isso, porque ele é acionado pelo rodado da máquina. Num sistema eletrônico, ele vai, para cada linha, respeitar essa compensação da curva, tanto para a direita quanto para a esquerda, sem nenhum problema. Porque nós temos ainda, por exemplo, nós temos áreas de plantio que às vezes você tem torres de alta tensão, às vezes você tem árvores no plantio, às vezes era uma fazenda de pecuária de corte. Perfeito. E você tem muita curva de nível. Enfim, quer dizer, você encontra uma série de obstáculos que esse equipamento colocado na plantadeira no momento do plantio, ele consegue enxergar tudo isso aí, esses obstáculos. Exato. E dar uma veracidade para o plantio, né? Veracidade e instantaneidade. No momento que ela capta essa variação de ângulos por segundo, que a gente chama, ele faz a curva e ele capta que a parte de dentro tem que girar menos e a parte de fora tem que girar mais. Então, é um sistema. Isso aí é um dos benefícios que a gente chama de compensação em curva, né? Tu só consegue fazer isso com motor elétrico linha a linha. Se tu não tiver linha a linha, tu não tem essa característica no teu implemento, né? Quer dizer, nada mais é do que um maestro, um bom maestro, regendo uma orquestra sinfônica. No momento exato, na curva X, num obstáculo tal, na velocidade tal, enfim, ele domina a plantadeira no momento do plantio. Exato. É isso mesmo? Exato. E também tem um outro ponto que é muito importante comentar. A gente sabe aí que tem épocas de chuva do meio do Brasil para cima. Sim. Então, há muita patinagem. O pessoal aproveita muito, porque a janela de plantio está curta, eles aproveitam muito para plantar na chuva. Se você tem um sistema tradicional mecânico, o rodado, ele apresenta uma característica negativa, que é a patinagem. Quando se tem a patinagem, a roda para de girar e, obviamente, todo o sistema de plantio da plantadeira para de girar. Com os motores elétricos, em função de estar captando o sinal da antena, ele continua girando sem nenhum problema. Poxa, que interessante isso. Pois é, você que está nos acompanhando agora, está aí uma novidade interessante que vai fazer você realmente plantar corretamente. Se você quiser mais informações, o telefone da Fertsis é 54 99902 1242. 54 99902 1242. Álvaro Gotib, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Acho que foi sensacional, deu para entender perfeitamente bem. E eu quero trazê-lo mais vezes aqui, porque parece que vocês têm mais novidades, né? É isso mesmo? Perfeito. Perfeito. A gente tá à total disposição aí para levar a tecnologia para o campo. A gente quer que o produtor aumente a produtividade, que não é só abrindo terra que a gente consegue fazer isso. Verdade. Então vamos aumentar a produtividade desse Brasil. Álvaro, muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado igualmente. Abraço, doutor. Obrigado. Bom, se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio, nacional e internacional, acesse o nosso site www.tvagro.com.br. E se você quiser receber informações, entre no grupo TV Agro. É só clicar num banner, entrar no grupo TV Agro. Preencha lá os dados, você vai receber todos os dias gratuitamente informações. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir,
Primeiro Impacto, continuação.